Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu sou Gabriel Sakamoto e está começando mais um vídeo aqui no Tudo Xixi Misturado, canal TSM voltado especificamente para o mundo do arguile, narguile, narga, nargas, nargue, como você queira falar. Recado inicial e muito importante, acesse Azagabre, não se esqueça, cupom Sakamoto para 5% de desconto. O envio é rápido para todo o Brasil e claro, conta com selo de confiança aqui do nosso canal. Vídeo de hoje vamos falar a respeito deste roche, diretamente da Bulgária, um país assim que até então eu não tinha ouvido falar nada a respeito do mundo da xixa, que é a Astro Xixa, com o seu roche diferenciado em questão não só aí de desenho, mas também de tamanho, que é o Sputnik. Tá certo? Então a gente vai testar porque eu trouxe ele lá da minha viagem a Frankfurt para a Xixa Messe e até então não provei. Vou aqui junto com vocês em vídeo passar as minhas primeiras impressões. Mas antes você vai conferir o nosso How to Pack para ver não só o que eu preparei, mas de que forma foi preparado. Confere aí. Roche preparado, setup montado. A minha escolha para esse vídeo, Temple by SKMT, na sua cor Red Sun, trazendo vermelho não só nas pétalas, na central, mas também aqui na piteira. Tem um tom de vermelho para o Temple Pad, setup médio compacto, se você ainda não conferiu, uma colaboração entre este que vos fala e a Sultan nesse nascimento da nova marca, a SKMT. Que provavelmente já deve ter uma noção, né? Você já deve imaginar por que é SKMT. É o meu sobrenome sem as vogais, somente com as consoantes. Seguinte, Patrick, nós estamos aqui com o setup montadinho, fizemos a rotação dos carvões e você só tá aqui, né? Me dando alerta para dar as primeiras puxadas, porque você tá muito curioso em saber um pouco mais desse roche, do seu desempenho, né? Porque visualmente você já deu aqui uma namorada, só que eu não sei ainda se você gostou ou não. Enquanto você fala das suas impressões visuais, eu vou fazer a degustação. Pode ser assim? Pode ser. Então, manda ver. Ó, falar a real, é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Porque, cara, eu não lembro de ter visto um roche onde a cuba, ela acaba sendo, não sei se do mesmo tamanho ou até menor do que essa parte do corpo. Então ele parece, eu posso chamar ele de gordinho? Ele parece gordinho. Né? Ele tá com a ordem invertida de tamanho. Né? Então, ele tem essa... Eu não vou falar que é a base, porque a base vai diminuindo, aí ele aumenta um pouquinho, aí depois ele diminui e depois ele aumenta de novo, né? Visualmente falando, muito diferente. Eu achei ele um roche até que fofo. Se fosse menor, ia ser bem fofinho. De forma, assim, um pouco grande, ele só é fofo. Bem, não sei, bem diferente. Olha, em questão aqui de desempenho, nas minhas puxadas iniciais, não tem tanta diferença, a não ser pelo fato dele ser um pouco oco e aí ele faz um barulho a mais, mas é apenas uma questão sonora. Falando a respeito desse modelo, o Sputnik, ele tem uma altura bem semelhante ao Monge, que a gente utiliza sempre aqui no canal, de 10 centímetros e meio aproximadamente. Em questão de cuba, aí já temos 7,5. Você pode utilizar tanto assim com as folhas de alumínio, adicionar uma tela e também com o controlador de calor de sua preferência. Eu resolvi fazer aqui do nosso jeito, do nosso estilo, da forma que eu mais gosto de fazer e que estou bem acostumado para trazer realmente uma experiência bem assim, rotineira, né, com relação ao meu cotidiano de degustação aí de uma boa xixa. Aqui em questão de desenho, isso me estranha um pouco também, Patrick. O fato da parte inferior ser maior, que na minha opinião ou é levemente maior ou é da mesmo diâmetro aí da cuba. É um pouco esquisito esteticamente, se bem que ele vai arredondando, certo? E ele tem um encaixe convencional, não muda absolutamente nada para outro roche, tanto que ele está aqui bem fixado, assim como se fosse o Monge ou qualquer outro roche que tenha aí um certo padrão de desenho. O que eu fiquei bem curioso
é que essa cuba, ela é mais curta, certo? Então, na hora de fechar o alumínio, fica um pouquinho mais complicado, mas tem também um ponto atrativo, que são esses frisos, né? Que ajudam ao alumínio ficar mais preso, mais compactado ali, e dificilmente vai ter algum movimento, seja de puxada ou de assoprar, que vai fazer esse alumínio andar, girar, enfim, qualquer ação que seja anormal. Particularmente, o desenho é esquisito, o funcionamento é ok. Mas eu gostei das cores, né? Que traz um verde e um amarelo. Não sei se o pessoal da Astro Xixa, quando foi presentear e tudo mais, pensou numa cor Brasil. Eu achei bonito e eu tava até prestando bastante atenção por baixo. Ele tem até uma pintura que chega a ser grafite, prata, que acho que eles devem usar como base. E fica muito bonito, dá um contraste legal aí com a parte verde, com a parte amarela. Em questão de acabamento, ele é bem feito, mesmo com tantos detalhes, certo? Eu, pelo menos, percebi isso. Ele tem muitas questões técnicas visuais aplicadas aqui e que, na minha opinião, foram feitas aí com uma boa qualidade. Com certeza, dá pra ver que teve um empenho na hora da fabricação desse Roche. E lembrar também que esse Roche, ele possui umas... Não dá para dizer que antitravas, né? Mas o pino central ele fica de uma forma totalmente diferente. Não são as travinhas, ele realmente tem uma queda bem grande, bem brusca, da mesma altura que está a cuba, para evitar qualquer tipo de travamento. Mas tendo essa boa diferença entre pino e também a altura da borda, eu não vejo tanta necessidade de colocar, a não ser que tenha uma irregularidade na hora de produzir este produto. Mas em suma, a gente tem um outro modelo. Caso você tenha gostado, a gente pode falar também de um outro modelo. Foram presentes dados aí, que sem compromisso nenhum, mas a gente acha interessante trazer algumas coisas aqui no canal para que vocês possam ver novidades não só aqui do nosso país, mas também de outros ao redor do nosso planeta, que está repleto da xixa em diversos continentes, tá certo? Olha, vou dizer que é um bom Roche, mas ainda prefiro testar mais, inclusive com os controladores de calor e carvão Cubic da Rainbow, porque a gente está aqui com 3 peças aí de carvão jumbo e devido a esse diâmetro de 7,5, coube super bem, né, Patrick? Coube bem, mas eu arrisco dizer que caberia aí até um slim, hein? Também, sem problema nenhum. A questão é, com o jumbo, a gente teria que, obviamente, vai ter que tirar uma peça de carvão depois de certo tempo. Com o slim, devido a um diâmetro, né, uma proporção um pouco menor, dá para manter as 3 peças por um pouco mais de tempo. Mas sempre é importante frisar: controle de calor, rotação das peças de carvão, imprescindível para que a sua sessão não só tenha sabor, mas assim como duração, tá certo? Então, muito obrigado, tamo junto, até o próximo vídeo. Um grande beijo, um forte abraço e fui!